né? Diz assim, olha, Efésios, não, 1 Timóteo, por favor, primeiro. 1 Timóteo 5:8, depois Efésios 5:18. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, pode colocar aí a versão Ara. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aquele que não cuida da sua casa, né, da sua própria família, ele nega a fé e é pior que os descrentes, né? O texto aqui está falando a respeito de contribuição, de ajudar as pessoas, né, da sua família, de não deixar as famílias desassistidas, né? Está falando no sentido de prover a necessidade das famílias. Mas esse texto diz respeito também à questão espiritual, à vida espiritual dentro da família. Então, aquele que não cuida dos seus, e especialmente dos da própria casa, ele nega a própria fé e é pior do que os descrentes. Então, veja como que descuidar de uma coisa tão importante, né, é negar a própria fé. Porque muitas vezes isso acontece, né? Os maridos, as esposas, os filhos não cuidam da sua família, não oram, não buscam uma vida cheia do Espírito Santo dentro da própria família. E a igreja, gente, ela é a extensão da nossa casa. Diga assim, a igreja é a extensão da minha casa. E não o contrário. O que eu vivo na minha casa, eu reflito aqui na igreja, eu trago para a igreja, né? Então a minha casa é o reflexo, é a extensão, a igreja é a extensão daquilo que acontece na minha casa. Por isso que eu preciso cuidar, né, da vida espiritual da minha casa e da minha família. E no livro de 1 Timóteo, Efésios capítulo 5:18 também, diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora começa, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Versículo 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que coisa interessante, amados, quando a gente lê esse texto, por isso que nós estamos estudando aqui na igreja, né, nós estamos falando sobre interpretação bíblica, né, isso aqui está dentro da interpretação bíblica. Nós estamos lendo aqui um texto, né, e nesse texto está falando sobre encher do Espírito Santo no versículo 18, não é isso? Nós não lemos? Encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A partir do versículo 22, tem um subtítulo na Bíblia, que está escrito assim, deveres domésticos, né, ou o lar cristão, né? Depois você olha na sua Bíblia aí, depois do 21, tem um subtítulo na Bíblia. Então o que dá impressão? Dá a impressão que Paulo começou a falar sobre encher do Espírito Santo, falando entre vós com hinos e cânticos espirituais, e de repente no versículo 21 houve uma ruptura, e ele começa a falar sobre os deveres domésticos, sobre família, sobre marido e esposa, sobre pai e filho. Mas na realidade, amados, não existe essa ruptura, né? A Bíblia, ela foi escrita direto. Esses subtítulos são apenas para ilustrar e facilitar o entendimento. Então, o que está acontecendo aqui, amados? Quando Paulo está falando enchei-vos do Espírito Santo, ele está falando sobre a nossa família deve ser um ambiente cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo que a nossa casa, dentro da nossa casa, nós devemos criar um ambiente de enchimento do Espírito Santo. A nossa casa tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. Então não tem essa separação. O contexto aqui é sobre famílias cheias do Espírito Santo. Falando salmos, cantando hinos, né, dentro de casa, orando uns pelos outros, falando profeticamente dentro da nossa casa.
Então eu trouxe esse texto para que você possa entender que quando a Bíblia fala que nós devemos encher do Espírito Santo, ele está falando que a nossa casa, a nossa família tem que ser um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. Por isso que eu disse que a igreja é apenas a extensão da nossa casa. Muitas pessoas às vezes vêm vazios da igreja, vazios de sua casa para se encher na igreja. Vem vazios, cheio de preocupação, cheio de problemas, desanimado, para encher na igreja. Amados, não é assim que funciona. Nós temos que estar cheios na nossa casa, criando um ambiente espiritual, de oração, de comunhão, de palavras proféticas dentro de casa, né, de leitura da palavra, para que nós cheguemos aqui na casa do Senhor, né, na igreja, cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja é a extensão da nossa casa, porque a nossa casa é a igreja do Senhor. A nossa família é a igreja. Então, cada casa é uma igreja e cada membro é um sacerdote. Diga isso comigo. Cada casa é uma igreja e cada membro é um sacerdote dentro da sua casa. Você entende como é que muda a visão? Porque às vezes nós criamos uma imagem, uma dimensão de que é na igreja que tem que acontecer tudo. Né? Que a glória de Deus tem que se manifestar, que na igreja que deve acontecer os louvores, né? Palavras proféticas, orações. Não, amados, isso tem que acontecer na nossa casa. Nós sempre dizemos aqui, a igreja é um lugar de celebração. A igreja é um lugar de você celebrar, entrar por essas portas com ações de graças, com salmos, hinos, com cânticos espirituais, salmodiando. Entre dessa forma aqui, né? Então nós precisamos criar um ambiente cheio do Espírito Santo de Deus dentro dos nossos lares. Você precisa ter esse cuidado, meu amado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o relacionamento familiar entre marido e mulher, pais e filhos, devem acontecer em um ambiente cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, nós precisamos tornar os nossos lares, nossas famílias, num ambiente cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Então, uma família onde não há esse transbordamento do Espírito Santo, onde não se fala coisas espirituais, onde não há oração, onde não há manifestações de fé, louvores, onde não há discernimento espiritual, amados, a família, ela está vulnerável. A família se torna vulnerável. Vulnerável ao quê? Aos ataques do inimigo. Ataques espirituais, né, do inimigo. Então, onde nós não temos esse cuidado com a nossa família, onde o marido não exerce o seu sacerdócio, onde a esposa não age com sabedoria, não é uma mulher de fé, a nossa família se torna num lugar vulnerável. Propício ao quê? Guerras, contendas, discussões, brigas, desentendimentos, separação, discórdias. Quando não existe esse ambiente espiritual dentro de casa. Então, amados, entendam uma coisa, a congregação que você faz parte, a Crown Church, é apenas a extensão da sua casa. A igreja começa em casa. Uma vida cheia do Espírito Santo começa na nossa família, com os nossos familiares, né? Os membros da nossa família. Então, como eu disse aqui, a maioria das pessoas, os irmãos, vêm vazios de suas casas para se encher na igreja. A maioria das pessoas são assim, né? Esperando. Então, se às vezes a palavra não foi uma palavra que trouxe um quebrantamento, aquela pessoa volta vazia da mesma forma. Então, você precisa mudar a sua visão com respeito à igreja. A igreja é a nossa casa. Cada casa é uma igreja. Cada membro um sacerdote nas suas casas. Então, nossas famílias estão sob constante ataque. Ataque nos valores familiares, ataque de ideologias, materialismo, consumismo, violência, pornografia, sensualidade, contendas. Os irmãos concordam comigo? A família ela está sob ataque o tempo todo, através do próprio celular.
que vai gerando distanciamento entre as pessoas, que vai roubando o tempo das pessoas. O tempo para estar tornando a sua família uma família espiritual. Então o grande problema, amados, é que nós estamos sob ataque, e você não está na igreja o tempo todo. Nós temos uma reunião por semana, e temos as nossas reuniões nas casas. Então você imagina, se você não cuida da sua casa, para tornar a sua casa em um ambiente espiritual, cheio do Espírito Santo, né? Algumas coisas vão acontecer, que não são boas dentro da sua própria casa. Então, nós precisamos cuidar da nossa casa. Então, o grande problema é que muitos irmãos estão dormindo espiritualmente. Estão distraídos, com a mente voltada para aquilo que é terreno. Não estão discernindo esses ataques de forma espiritual. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que acontece em nossos lares tem que ser discernido espiritualmente. Situações financeiras, situações de filhos rebeldes dentro de casa, problemas relacionados ao ambiente, né? Um ambiente muitas vezes com palavras duras dentro de casa. Tudo isso nós precisamos discernir de forma espiritual. Tudo que acontece na nossa casa tem que ter um discernimento, um filtro espiritual para discernir o que está acontecendo. Então eu faço uma pergunta para os irmãos: quantos aqui que estão enfrentando algum tipo de luta na sua família? Erga as suas mãos aí. Luta conjugal, luta com filho, financeira, brigas, relacionamentos, às vezes conturbado com os filhos, né? Segunda pergunta: como você tem enfrentado essas lutas? Como é que você tem enfrentado essas lutas? Será que você tem discernido que são lutas espirituais? Ou será que você tem ficado calado, com raiva, fica desanimado? Vai para o celular e distrair o seu tempo aí para esquecer dos problemas? Xinga, mau humor dentro de casa? Como você tem enfrentado essas lutas? Porque as nossas lutas são lutas espirituais, não são lutas humanas. Não são humanas, são espirituais. Então a forma que eu reajo diante do que eu estou enfrentando, amados, vai determinar se a minha casa vai ser um ambiente cheio do Espírito Santo ou não. Então tem muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente, que ainda não despertaram, estão dormindo espiritualmente. Ficam esperando o dia de culto para se tornar um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Para poder adorar, para poder, sabe, ficam esperando apenas o dia de culto. Então, em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, olha, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta, não estou falando de luta aqui, a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra coisas humanas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é humana, ela é espiritual. E como é que eu tenho que lutar, amados? De forma espiritual. E não humana, não brigando, ficar achando ruim, ficando calado, né? Fechando a cara, mau humor. Isso é humanamente, você está enfrentando a luta humanamente. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, permanecer inabaláveis. 14. Estai, pois, firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo-se com a couraça da justiça. Então a nossa luta tem que ser combatida de forma espiritual. Marido e mulher tem que se unir, um chamar o outro, um tomar iniciativa e vem para cá, vamos orar, vamos interceder, vamos profetizar sobre a nossa casa, vamos profetizar sobre os nossos filhos, vamos clamar ao Senhor para que venha a glória dele sobre a nossa casa, para que possa ter um ambiente de paz dentro da nossa casa. Então, amados, nós precisamos tomar uma iniciativa em relação à nossa casa, o nosso lar. Em 2 Coríntios 10, 3 e 4, 2 Coríntios 10, 3 e 4, diz assim:
porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. A nossa luta não é uma luta carnal. Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então a nossa luta, a nossa milícia, né, ela não é carnal, ela é espiritual. Nós temos que levantar a nossa voz em oração, em clamor, em intercessão pela nossa casa, pela nossa família. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres que têm autoridade espiritual dentro da nossa casa. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim, olha, de onde que vêm as guerras e as contendas que há entre vós? De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Então as guerras, amados, que estão ali, as contendas, né, são das paixões da nossa carne. Então, onde o Espírito Santo não reina, o que prevalece é a nossa carne. São as paixões, são os nossos desejos, onde o Espírito Santo não está reinando. Então a nossa palavra nessa manhã, amados, é uma palavra de despertamento. Diga despertamento. Nós precisamos despertar, porque às vezes nós estamos dormindo espiritualmente. Nós nos acomodamos com as situações e não estamos agindo espiritualmente, não estamos enfrentando essas situações de forma espiritual. Olha, mas a resistência do seu cônjuge na sua casa, a revolta do seu filho, as brigas, as contendas, o clima de intolerância dentro de casa, tudo isso são lutas espirituais, não são lutas humanas que nós estamos enfrentando e precisamos combater espiritualmente. Você tem que tomar toda a armadura de Deus, né, a palavra, né, que é a espada do Espírito, você tem que, se revestir de toda a armadura de Deus. Você é autoridade espiritual em sua casa, diga glória a Deus. Marido, você é sacerdote e profeta dentro da sua casa. Você é um sacerdote, você que ora buscando a Deus, para que a glória de Deus se manifeste na sua casa. Você que profetiza sobre a sua casa. Você tem que manifestar, essa autoridade na sua casa. Esposa, você também é autoridade espiritual, através da palavra, firme na fé, com toda a autoridade. Então a questão, amados, é quem irá tomar a iniciativa de tornar a sua casa num ambiente espiritual. Essa é a grande questão. Porque às vezes está lá marido, esposa, às vezes o filho também é cristão, mas ninguém toma a iniciativa. Então quem vai tomar a iniciativa de trazer a sua família para esse ambiente cheio do Espírito Santo? Alguém tem que tomar a iniciativa. Porque senão, nós vamos estar dando o quê? Brecha ao inimigo. Nós vamos estar dando brecha ao inimigo. Porque se você não se posicionar, alguém vai ocupar a sua posição. É sempre assim. Quando você não se posiciona como um homem de Deus, como um sacerdote dentro da sua casa, como um profeta da sua casa, alguém vai se posicionar. E às vezes pode ser o próprio inimigo, que vai tomar essa posição dentro da sua casa. Porque você não se posicionou. Porque você não tomou a iniciativa. Então alguém tem que tomar a iniciativa de fazer da sua casa um lugar de oração, de ajuntar a família para adorar o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos ficar passivos diante do que está acontecendo. A família sob ataque. E nós dormindo muitas vezes, né, um sono espiritual, e o inimigo muitas vezes está ganhando espaço dentro da nossa casa. Então, no mesmo texto que nós lemos no começo, em Efésios capítulo 5, no versículo 14, diz assim, olha,
Por isso que eu disse que nós precisamos despertar. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa palavra desperta, do grego, quer dizer egeiro. Egeiro quer dizer despertar da morte para a vida. Ele está dizendo, olha, desperta dessa morte espiritual para a vida. Porque é só quando eu desperto que Deus começa a me iluminar. Enquanto eu não desperto desse sono espiritual, enquanto eu estou ali, passivo diante das situações, o Senhor não vai me iluminar, não vai me encher com a sua glória. Por isso que ele diz, olha, portanto desperta, egeiro, né? Desperta tu que dormes, levanta-te do mundo dos mortos para a vida, e Cristo te iluminará. Então muitas famílias estão dormindo e precisam ser despertadas. É preciso despertar para que o Senhor ilumine a nossa casa, ilumine a nossa vida. É preciso que nós tomemos a iniciativa. Desperta tu que dormes. Então, irmãos, eu preciso dizer algo importante a você nessa manhã. Tem muitos crentes que estão dormindo espiritualmente. Tem muitos crentes que estão precisando desse despertamento. Tem muitos crentes que precisam sair do mundo dos mortos para a vida. É esse despertamento que o Senhor está dizendo nessa manhã. Desperta tu que dormes. Cuida da tua casa. Cuida da tua família. Torna a tua casa um ambiente cheio do Espírito Santo de Deus. Bispo, mas na minha casa, sou eu somente que sou crente, o meu marido não era, meus filhos não são, ninguém na minha casa é. Meu amado, você é a autoridade espiritual aonde você está. Você é mais do que os outros quando você está com o Senhor. Então você tem que ter autoridade espiritual. Você pode não ter a sua família convertida, mas você tem uma família espiritual. Para que você venha buscar o quê? Renovo, força, apoio, né? Venha buscar aqui dos irmãos também, para que te ajudem em oração, para que esteja junto você. Então, ainda que você seja a única pessoa convertida na sua casa, você é a autoridade espiritual, você tem autoridade para determinar sobre as situações que estão acontecendo na sua casa. Você não tem que se intimidar diante disso não, amados, porque maior é o que está em nós do que aqueles que vêm contra nós. Maior é o que está na nossa vida, né? Você tem que ter essa visão. Então, ainda que você seja o único convertido na sua casa, você que é a pessoa que tem autoridade espiritual dentro da sua casa, para orar, para resistir, para dizer com fé, Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor. Eu não aceito, Senhor, essa situação que está havendo aqui na minha casa. Eu destruo agora essas fortalezas que são na mente do meu pai, da minha mãe, do meu marido, ou do meu filho. Eu destruo fortalezas agora em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos ter autoridade, ainda que sejamos somente nós, aqueles que servem ao Senhor dentro da nossa casa. Então tem muitos crentes que estão dormindo espiritualmente. Então, despertamento, amados, ele só vai acontecer quando você admitir e reconhecer que está dormindo espiritualmente. Porque tem muita gente que não admite. Tem muita gente que ouve essa mensagem e fica pensando e fica apenas, curtindo a mensagem, mas não admite que a casa dele está espiritualmente morta, né? Egeiro. Tem que sair do mundo dos mortos para a vida. Então o despertamento vai acontecer, a renovação na sua casa, cheia do Espírito Santo, vai acontecer quando você admitir, somente quando você admitir e reconhecer que está dormindo espiritualmente. Quando você admitir que não tem sido um sacerdote dentro de casa. Quando você, minha irmã, reconhecer que não tem sido uma mulher sábia dentro de casa. Quando você admitir que não tem orado e não sente vontade de orar. Então, amados, a renovação na sua casa vai acontecer somente quando você reconhecer isso. Você precisa olhar para você, para a sua casa, e dizer assim, eu preciso mudar a minha atitude aqui dentro da minha casa.
E aí quando você reconhece isso, admite, né, que você está dormindo espiritualmente na sua casa, que as coisas estão acontecendo e você não está tomando atitudes espirituais dentro da sua casa, quando você admite, aí vem o arrependimento. E quando vem o arrependimento, vem o quebrantamento. E quando vem o quebrantamento, vem o avivamento dentro da nossa casa. Então começa com você reconhecer a sua condição, olhar para si mesmo, reconhece a sua condição, se arrepende. Com o arrependimento vem o quebrantamento, e com o quebrantamento vem a renovação espiritual. Então não espere renovação espiritual sem reconhecimento daquilo que está acontecendo na sua casa. Porque às vezes fica esperando, né? Que alguma coisa aconteça, mas primeiro é necessário que você saiba que alguma coisa precisa mudar dentro da sua casa. Você precisa se posicionar. Você precisa agir diferente do que você tem agido. E aí o Senhor vai trazer renovação e arrependimento. Sempre foi assim. Lá no livro de Neemias, diz quando o povo voltou ali para a sua terra depois do exílio, né? A palavra foi pregada, depois da palavra houve o quê? Arrependimento, e com arrependimento veio o quebrantamento e houve renovação. O altar de adoração voltou ali para Israel, quando houve arrependimento. Então é hora de nós estarmos, amados, colocando o nosso coração diante do Senhor. Estava conversando com o pastor Rogério agora, antes de subir para o altar. O homem erra no coração. Nós erramos no coração, que é fonte, né, de toda maldade, toda perversidade. É no coração que o homem erra. Então a gente tem que olhar para o nosso coração, provar esse coração nosso diante do Senhor. Então quando você admite, meu amado, que não tem orado, e que não sente vontade de orar, aí vem o quebrantamento, e aí vem a renovação. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Deus não resiste. Então desperte, meu amado, nessa manhã, da sua posição espiritual. Desperte para o seu chamado. Desperte para ser um sacerdote dentro da sua casa, para ser um profeta, para ser um luzeiro. Desperte para o fato que não há tempo a perder. Não há tempo a perder, né? Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no 15, ele fala, né, do tempo, que o tempo está curto. Coloca aí, Yasmin, deixa eu ver se é o 15 mesmo. Olha só. Ele fala, desperta tu que dormes no 14, e no 15, Efésios 5, 15. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então você tem que despertar, meu amado, para o fato de que o tempo é curto. O tempo passa rápido, né? E você muitas vezes está desperdiçando o seu tempo com coisas que não edificam, com coisas que não trazem paz, que não fortalecem a sua vida. Você está perdendo o seu tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, de Benjamin de Israel, que diz assim: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. E às vezes a gente apequena a nossa vida, com brigas, com confusão, com ódio no coração, alimentando mágoas, alimentando sentimentos errados. Nós apequenamos a nossa vida. Então a vida é muito curta para ser pequena. Você tem que fazer da sua vida um grande espetáculo. Você tem que fazer da sua vida, meu amado, sabe, um lugar onde vai valer a pena. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: puxa vida, né? Que homem de Deus, que mulher de Deus. Olha a obra, né, que essa pessoa, que Deus realizou através dessa pessoa. A vida é muito curta para ser pequena. Então desperta, meu amado, desperta. De repente seus filhos estão crescendo, de repente seus filhos estão casando, de repente, sabe, você já está velho, já está passando, né, dos 60, dos 70 anos. Desperta, cuida da tua casa, para que a glória de Deus resplandeça sobre a sua família, em nome de Jesus. Assim disse o Senhor, assim seja, e a Ele toda a glória. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. Nós vamos participar da ceia nesse momento, celebrar a ceia do Senhor. Queria pedir aos irmãos que distribuíssem os elementos. Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, pela tua presença, pelo teu mover, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, que é cortante, que é penetrante, mais do que uma espada de dois gumes, Pai. Aleluia. Manifesta a tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Depois que você receber o cálice, vem aqui para frente, para a gente celebrar ao redor da mesa. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Obrigado, Pai. Antes de eu respirar, tu cabes a vida em mim. Os irmãos que receberam, pode vir à frente, vamos ficar juntos aqui, ao redor da mesa. Tão, tão bom pra mim. Aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Muitos viam falar, tu rondava sobre mim. Glória a Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor